Boa noite. Boa noite a quem chegar. Boa noite, bom dia, boa noite, né? Boa tarde. Olá, Maria. Tudo bem, Maria? Tudo na boa? Tranquilidade? Bem-vinda aí. Pessoal, hoje, então, a ideia é principalmente ficar gravada a live, né? A ideia, no caso, né, do vídeo, a ideia de fazer a live é para ficar gravada em si, né? E quem quiser, depois, rever, reouve. Olá, Eduardo. Tranquilo? E, como eu falei, né, vou falar sobre duas músicas. Vamos nos embrenhar na letra de duas músicas brasileiras, que elas são as primeiras 15 questões, né, desse material aqui. E quem quiser eu envio em PDF gratuitamente. Aqui, ó. São essas 13 músicas com questões sobre elas. E as duas primeiras são Lovezinho e Palhaça. Tem música de pop, rock, MPB, tem Sandy Júnior, Roberto Carlos, Carlinhos Brown, Léo Jaime, Pitty. Então quem quiser esse material é só mandar mensagem que eu envio em PDF, certo? Tranquilidade? E eu não vou ler as questões, né? Eu não vou ler os enunciados, eu vou só falar a ideia. E é como dissecar, né? Dissecar a parte da letra de músicas. Eu acho que esse é um dos exercícios mais proveitosos para se treinar língua portuguesa e interpretação em geral. Interpretação de textos, né? Interpretação de enunciados. Então, fica a dica. E aí, vocês podem enviar mensagem à vontade por aqui mesmo, pelo Instagram, que eu envio material. São 74 questões, né? O título do material é 74 exercícios sobre músicas brasileiras. E o subtítulo é Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação para Vestibulares e para Concursos. São questões assim que têm a ver com várias provas Aliás, com todas. Não, a primeira questão tem a ver com todas as provas, Carlinhos? Não. Há questões que têm mais a ver com certas bancas, mas todas o conjunto, né, das 74 questões se encaixa a provas em geral de vestibular e de concurso. E uma das razões de eu ter escolhido essas duas músicas também é que há muito preconceito, como vocês sabem, né, quanto a certas músicas, certos filmes, né? Não há um respeito, né, pleno quanto a gostos musicais assim. Então, muitas pessoas têm preconceito quanto a sertanejo, muitas pessoas têm preconceito quanto a funk, quanto a rap. Então, a ideia de colocar nesse material músicas de diferentes estilos foi principalmente por causa disso, né? É para agregar, né? Procurar, tentar agregar quanto a isso. Então, a primeira música foi Lovezinho, que tem exatamente 7 questões sobre ela. Transitando por temas que vocês vão ver que são dos mais variados. A primeira questão aborda sobre o uso de pronomes, né? No início da música Lovezinho, né, fala assim: tô indo na tua casa conversar sem roupa, é que eu te deixo suado e tu me deixa louca. Tua e tu. Eles combinam, né, porque são segunda pessoa do singular. Mas o tu e o tua, várias vezes, são usados em sentido ora formal, ora informal. Então, repito, eu não vou ler os enunciados do material, eu só vou dissecar os versos dessa música de acordo com os temas, né, de português e abrangendo vários assuntos de português. Essa música é da MC Tracy, né? O nome dela é Thalita Tracy de Almeida Araújo. E essa
canção é recente, né? Esse é o primeiro grande sucesso dela, mas eu sei que há outras músicas famosas dela. E esse verso, por exemplo, ó, tô indo na tua casa conversar sem roupa. Esse tua, nesse verso, está no sentido formal, na linguagem formal. Já o tu, em é que eu te deixo suado e tu me deixa louca, tu me deixa louca. Nós falamos assim, né? Na oralidade, né? No cotidiano nós falamos assim. Mas no pela norma padrão, o tu, ele pede seria no caso aqui, né? Eu deixo, tu deixas, ele deixa, né? Seria tu me deixas louca. Claro que uma das habilidades em linguagem, uma das habilidades em prova, inclusive, é a adaptabilidade, é nós nos adaptarmos ao gênero textual, analisando a função do gênero textual, analisando cada singularidade que aparece nos textos, né? E com isso a nossa adaptação de acordo com o contexto social, de acordo com o estilo de prova, de acordo com o contexto e com a ideia do que se pede em si, né? Tanto em questões de prova quanto na vida, né? Porque nós não vamos usar uma mesma linguagem numa entrevista de emprego que nós usamos quando estamos em bate-papo em um restaurante com colegas, amigos, parentes. Então, assim, uma das habilidades de língua é justamente isso. Por isso que é muito subjetivo falar, as pessoas escrevem bem. Se for no ramo literário, então, escreve bem em que sentido? O que é escrever bem, né? Então, uma das ideias é justamente encaixar isso ao contexto. E música, letras de música, há uma liberdade bem maior do que, eu ia dizer, do que na literatura, mas não é verdade, né? Porque dependendo do gênero textual, ou do tipo textual, a pessoa tem liberdade de escrever, né? Aliás, na literatura, quem escreve pode criar palavras, pode criar ideias criativas, né? Quanto a recursos linguísticos, quanto a recursos expressivos. Então, o tua e o tu aqui, nos dois primeiros versos da música Lovezinho, não tem um mesmo sentido quanto a oralidade ou formalidade, né? O tua no primeiro verso é formal e o tu no segundo verso está num contexto informal, no contexto da coloquialidade, né? Então, que repito, pela norma padrão seria tu me deixas louca. Ah, então a Tracy errou ao colocar isso contra a norma padrão? Não, não errou. É a questão de se adaptar ao estilo da música ou todas a habilidade de se contorcer, de se flexibilizar a língua em si, né? Então, não seria, eles não têm convergência, né, quanto a isso, quanto a essa particularidade. Convergem. Os pronomes não têm também a mesma classificação, né? Assim, o tipo, né? Pronome, o tua é um pronome possessivo, né? E o tu é um pronome pessoal do caso reto. Então não teria esse sentido, não convergiriam quanto a isso também, né? Os dois passam a ideia de interlocução, porque quando nós ouvimos uma música ou lemos um texto que use palavras como tu, tua, você, há uma interlocução, né? Há um diálogo. O eu lírico está se direcionando a um ser amado, a alguém assim. Mas ao lermos ou escutarmos a música, nós é que estamos recebendo aquela mensagem. Então é como se o tu ou tua e o você também se encaixassem a nós, né? E com isso, eles, no caso, né, um é formal, o outro é informal. A ideia desse verso, uma das ideias desse verso, né, desses dois versos seria essa, ver a diferença entre o tua e o tu, né? Outro assunto que cai muito em prova é figuras de linguagem, né?
No caso, então, esses dois primeiros versos podem ser abordados no sentido do uso de pronomes e da associação entre formal e informal. E figuras de linguagem também é outro assunto que aparece bastante em prova, assim como função da linguagem, né? E, no caso, há um verso, né? O terceiro verso dessa música que diz assim: uma californiana só pra ficar leve. Uma californiana só pra ficar leve. Californiana, sabemos que tem mais de um sentido, né? Pode ser o sentido, por exemplo, de quem vive, de quem mora na Califórnia, né? Só que aqui é por isso que o contexto é imprescindível, né? É essencial olhar o contexto. Só para ficar leve remete a algo que deixa a pessoa mais serena, né? Aquela ideia de esquecer problemas, mesmo que momentaneamente, né? Então, só para ficar leve remete à bebida em si, né? E California Dreams é o nome de uma bebida. Então, não precisa saber do nome para poder chegar a essa conclusão. Mas a ideia do só para ficar leve já remete a algo, alguma substância, alguma bebida que deixa a pessoa mais serena. E no caso, ela diz uma californiana. Uma californiana remetendo a um nome de bebida. Não precisa saber que existe California Dreams, mas saber que californiana remete a uma bebida e com isso, californiana aqui é usada no sentido de representar a marca por meio da substituição pela ideia da bebida. Então aqui aparece a figura de linguagem conhecida como metonímia. Muitos confundem metáfora com metonímia. Tomem bastante cuidado quanto a isso. Porque metáfora é quando há equiparação, né? Analogia ou equiparação estão em pé de igualdade os comparados, quanto a determinada característica. Já na metonímia, um está sempre sobrepondo ao outro, ou dentro do outro, representando outro. Então, uma californiana só para ficar leve, existe essa ideia não de equiparação, mas de representação quanto à marca da bebida. Então, nesse terceiro verso, há essa figura de linguagem que aparece, né? Aliás, figura de linguagem é um dos recursos que mais aparecem em textos e em músicas, né? Música é um texto, né, no caso. Então, boa noite, Fabrícia. Boa noite, Luísa. Boa noite, Carla. Boa noite, Larissa. Boa noite, pessoal. Incrível como sempre você, né? Eu sou seu fã e você é minha fã número 1 nas lives. Quanto a estar em todas, né? Ana também. Boa noite. E a live vai ficar gravada, tá? Se der pau aqui, aí eu consigo resgatar aqui, né? Porque vídeos no YouTube são salvadores quanto a explicações. Então, teria essa ideia, né? Metonímia, certo? E aqui agora, sim. O verso seguinte, ela fala: já separei uma grama aqui dentro da bag. Dentro da bag é funk, rap. Eu acho que são os estilos que mais usam palavras estrangeiras em letras, né? E, né, estrangeirismo, desde antes de quando eu estava no ensino médio, que eu terminei em 2003, já se falava muito sobre isso, tanto em português, com vários exemplos e exercícios, quanto a redação, né? Até uma das questões era se se cada um de nós da turma concordávamos ou discordávamos, concordávamos ou não com a presença de estrangeirismos ou de tantos estrangeirismos no Brasil, né? E aqui nesse verso diz: já separei uma grama aqui dentro da bag. Bag, né? Bag. Bag é mochila, bolsa, né? Bolsa em inglês, né? Então, em vez de ela usar a palavra bolsa, ela usou a palavra bag, né? Isso em redação dissertativa argumentativa para provas não é o mais adequado, né? No caso,
Em redações dissertativas argumentativas, o mais adequado é usar se for usar uma palavra estrangeira, geralmente em inglês, é preferível usar só se esse termo não tiver um correspondente, um equivalente na língua portuguesa. Por exemplo, notícias falsas, fake news. É preferível usar notícias falsas, quer dizer. Fake news muitos até usam para poder não repetir o termo no mesmo parágrafo, né, David? Quanto à coesão em si. Mas não é algo que é preferível, mas também não vai perder ponto. Claro que aqui é uma música, então há todo um contexto de poder usar bag e se entender pelo contexto, porque realmente em músicas o mais importante é passar a mensagem. Já numa redação dissertativa argumentativa, o principal não é passar a mensagem, também o como passar a mensagem, seguindo a norma padrão, né? Não repetindo palavras próximas. Então, aqui aparece diretamente o estrangeirismo, ou seja, o uso de um termo. Estrangeirismo, né? O uso de um termo de outra língua, né? Fundindo a nossa própria língua, né? A conjuntura em que aparece do discurso. E o estrangeirismo pode ser tanto... pode ter um equivalente na língua portuguesa ou não ter. E o estrangeirismo independe disso. Pode ser um ou outro. Então, aqui no caso, há um estrangeirismo, né? Ao dizer. Então, é a introdução de palavras estrangeiras na própria língua, dando aquele sentido assim, até enfatizando, né, a ideia que recebe o inglês em detrimento do português no contexto, né? Então, há vários procedimentos, né, em qualquer língua. Então, recursos linguísticos, variação linguística são temas muito importantes de se estudar. Em sites como Brasil Escola, toda a matéria, Info Escola, por exemplo, fala sobre várias... tudo quanto é matéria, fala diretamente sobre vários conceitos de português com exercícios, inclusive. E agora tem outro verso, né, mais para baixo, no caso são 3, né? Tu me pega com força, eu peço na minha boca gosto de leite moça. Gosto de leite moça, na composição desse verso, né, aparecem 2 figuras de linguagem. Muitos acham, inclusive, né, funk é tudo sexual, blá blá blá. Mas é uma restrição, né? Porque todo estilo musical aparece algum cunho sexual em alguma música, em um conjunto de músicas. Mas, quando isso acontece no pop rock, muitos fazem assim. Ou na MPB. Já quando acontece no rap ou no funk, é como se fosse algo inédito, como se nunca tivesse aparecido. E também, quando aparece no pop rock, principalmente da década de 80, aparece de um jeito que a maioria acha mais criativo e, com isso, mais implícito. Já no funk e no rap, quando aparece o cunho sexual, costuma aparecer de um jeito mais explícito, como nesses 3 versos aqui da música Lovezinho, né? Então, gosto de leite moça. O leite moça, moça é uma marca de leite, né? De leite condensado, né? E boa noite, Isabelle. Boa noite. Oh, Gustavo aí. Boa noite, Gustavo. E aí, bem-vindo aí a todas as pessoas. E leite ninho, leite moça, é igual falar bombril. Bombril é a famosa esponja de aço, né? Que nós aprendemos no colégio. E leite moça, no caso, substitui o falar leite condensado. Então é a substituição da marca pelo produto. No caso é o contrário, a substituição do produto pela marca. Isso configura a metonímia. São aquelas questões também, né, do autor pela obra, né? Lia Machado de Assis, da obra pelo autor em si. Então, assim, leite moça, no caso aqui, é metonímia, né? Porque apresenta, em vez de falar gosto de leite condensado,
fala leite moça. Só que aqui é um cunho sexual, né? Diretamente, né? Então, aqui também há uma analogia, ou seja, há uma metáfora, porque não há a presença de um conectivo, geralmente é uma conjunção interligando duas situações, dois critérios, né? Então se compara o, o leite condensado em si, que está metonimizado aqui como leite moça, com o fluido sexual, né? Então, assim, a metonímia e metáfora ao mesmo tempo. O que eu acho muito mais ainda produtivo de se falar sobre esse verso. Porque além de ele ir contra esse falso moralismo e esses preconceitos e discriminações quanto a estilos musicais, também aborda o sentido biológico do fluido sexual diretamente. O que acontece de forma explícita em várias músicas, né? Inclusive muitas do próprio funk. Então aqui, para poder ver a diferença, né? A representação em si, que é mais usada principalmente entre autor e obra e, e produto e marca, aparece diretamente nesse verso. E vários que ouvem só veem um cunho sexual e ponto final. Eu não digo que a pessoa é obrigada a ver todos esses detalhamentos quanto a um verso de música. A pessoa tem N razões para ouvir uma música e uma delas é entretenimento, lazer. Não precisa haver uma preocupação da pessoa em ver algo porque é útil, é produtivo, né? Então, assim, inclusive um dos maiores defeitos que considerados defeitos que restringe, né, até a mente de várias pessoas, é só ver por um lado, né? É analisar. Por que eu vou falar que um programa de televisão é ruim? Simplesmente isso, eu vou estar invalidando várias pessoas que gostam desse programa, né? Ao falar que funk é ruim, ou rap, eu vou invalidar várias pessoas que, inclusive, muitas vezes só tem o funk ou o rap como acesso, né? Não é ruim ouvir só um estilo, só pode ser restrito. Mas isso acontece contra pessoas de diferentes classes sociais, né? Então, assim, ruim também não é, né? Eu digo, né, de forma limitada em si. Então, essas são outras razões de eu ter escolhido essas músicas. O uso do diminutivo, né, muitas vezes, né, tem vários, né, o diminutivo quando aparece em músicas, ele apresenta vários significados, né? Os 4 mais famosos e que aparecem mais em prova são diminutivo com sentido de tamanho, de ênfase ou destaque, de afetividade, de desprezo, isso. Ou às vezes aparece sem função específica, mas aí não é uma característica pontual em si, né? Como tamanho, ênfase, afetividade e desprezo. E a música Lovezinho, né? Já no próprio título, ela usa diminutivos, né? Como Lovezinho, jeitinho, carinho, escurinho, né? Então, na segunda estrofe dessa música, inclusive, há 3 aparições, né? Do diminutivo: jeitinho, carinho, escurinho. Os 3 casos estão tendo ideia de, não é de tamanho, jeito pequeno. O que é o carinho? Caro pequeno? Não. Escurinho, escuro pequeno? Não é tamanho. ênfase, no caso aqui eu faço com jeitinho ou com amor e carinho. No caso, a ênfase está no fazer em si, né? No ato ali. E no amor, né? E também não há desprezo, né? E jeitinho, carinho, escurinho. Não se está inferiorizando ninguém nem nada. Nenhuma situação. Então, é a afetividade, né? Até no próprio título, Lovezinha é sentido de afetividade, né? De afeto.
Outro dos assuntos que aparece muito em prova é a formação de palavras. Composição, derivação, né? Composição por justaposição, composição por aglutinação, derivação, prefixação por sufixação, parassintética, né? Regressão, tudo palavras para, né, vocês pesquisarem a fundo, né? E uma das ideias, né, de interpretativas quanto a essa música é justamente analisar a palavra lovezinho, que foi, aliás, o que mais me chamou a atenção quando eu ouvi, quando eu soube da existência dessa música, né? Antes mesmo de eu ouvir a música. E principalmente o refrão, né? E ainda é uma música chiclete, né? Assim, para várias pessoas. E a composição da palavra lovezinho em si, né? Pegou uma palavra em inglês, uma das mais famosas, né? No mundo, e colocou um sufixo, né? Inho, né? Lovezinho. Criando uma nova palavra. Amorzinho existe em português, né? Mas lovezinho? E quando se cria uma palavra nova, cria uma estrutura da palavra, né? Pode ser juntando outras palavras, isso se chama neologismo sintático. Né? Porque há dois tipos de neologismo que aparecem em provas: o sintático e o semântico. O sintático, sintaxe, remete à estrutura. Então, remete a quando aquela palavra não existe na língua em nenhum sentido. Ela é criada naquele momento e perpetuada muitas vezes. Já o neologismo semântico, semântica vem de sentido das palavras, das expressões. Então, o neologismo semântico é quando há quando a palavra já existe na língua, mas ela é usada com outro significado. Então, no caso aqui, lovezinho não existe na língua portuguesa. Então, foi criada a partir de um sufixo, ou usando um sufixo que existe na língua portuguesa, que é esse inho. Então, no caso, lovezinho é um neologismo sintático. Ou seja, os elementos da língua portuguesa para construir, formar, criar uma nova palavra. Então, em determinados momentos da música, aliás, eu acho que em todos, né? Os momentos da música, em vez de a Tracy dizer lovezinho, ela diz o que nós falamos várias vezes, com várias palavras terminadas em inho. Quando eu te encontro, seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Sequência de lovezinho. Só que em vez de falar assim, ela fala sequência de lovezinho. Lovezinho. Que na internet, inclusive, nós encontramos escrito com um apóstrofe, né? E terminando no N, né? Lovezinho. Sem o H e o O. Né? Isso é o chamado abreviação, né? Que é quando uma palavra é reduzida de tamanho, né? Muitas vezes pelo uso na oralidade mesmo, mas várias vezes por adequação ao contexto da fala do próprio livro, numa própria narrativa, né, por exemplo. Num filme, que é para ficar crível, né, os personagens em filme não falam eu vou à festa para encontrar você. Não, eu vou à festa para encontrar. E o você, né? Que hoje em dia muitos falam ser. Muitos falam quanto à linguagem. Linguagem aparece muito em prova nesses sentidos, né? Dos recursos linguísticos, da própria formação de palavras em si, das próprias figuras de linguagem, funções da linguagem, quer dizer, remetendo ao uso da língua em si, em que se insere justamente o respeitar as diferentes manifestações da língua, olhando-as, no contexto de uma prova, para o gênero textual, para o tipo textual e, ao mesmo tempo, sem desprezar aquele tipo de colocação. Né? Então,
o próprio lovezinho, ao dizer lovezinho, terminando no N, há uma abreviação, né? O que é muito importante perceber a diferença entre abreviação e abreviatura. Que a abreviação é quando uma palavra é reduzida. A abreviatura é quando há uma representação por sílabas, né? Às vezes abreviatura ou sigla, né? É quando coloca as letras representando alguma sílaba, o início das sílabas, né? Geralmente as letras iniciais de cada sílaba. Isso é abreviatura. A abreviação já é quando reduz o tamanho da palavra. Tá? Então, no caso. E eu achei interessante, porque foi muito falado dessa música também, como se ela fosse um plágio ou algo do tipo. Né? E eu cheguei até a colocar nesse material, que é uma música cantada por Thalita Trace de Almeida Araújo. Para compor, a cantora baseou-se na música Say It Right, da cantora canadense Nelly Furtado, por intermédio de uma ferramenta chamada interpolação, a qual consiste em produzir uma música pela recriação de outra. Produzir uma música pela recriação de outra, tendo a original como base para isso. Quer dizer, eu acabei colocando isso aqui também, que eu estou usando com vários alunos, esse material. Por quê? Porque é uma forma de até tentar, né, diminuir o preconceito e a discriminação, né? Porque nós sabemos que existe muito plágio e que esse é um dos assuntos que tem se falado mais, né? Inclusive, vários professores, como o que eu tive na UES, fica decepcionado, eu acho que todos, né? Quando se descobre que alunos pegaram partes de música diretamente, ou partes de textos diretamente da internet, né? Então tem uns até que pegam escrito mesmo facto, palavras assim escritas em português de Portugal, ou seja, se entregando no plágio, né? E logo quando eu ouvia, eu já conhecia essa música da Nelly Furtado, aí me remeteu a ela, o ritmo, né? Principalmente do refrão. Aí eu fui pesquisar sobre, antes de dizer que era plágio. Claro que depois de dizer, a pessoa também pode ir pesquisar. O problema é muito só ficarem no dizer e não pesquisarem depois, né? Então, nesse sentido, né, do lovezinho, a abreviação em si, né? Boa noite, mamãe. Boa noite, Selma. Boa noite aí a todo mundo. A live vai ficar gravada, tá? A ideia principal é essa. Inclusive, a prova da UERJ está chegando, né? E eu vou também liberar exercícios aí sobre o livro do primeiro exame de qualificação, né? Tá ótimo, Larissa. Obrigado, tá? Sempre, hein? Sempre. Vou responder a você lá no WhatsApp, certo? E quanto à música Palhaça, né? Não sei se vocês já ouviram, mas a música Palhaça, ela é cantada pela Nayara Azevedo e pela Ana Castela. E essa música, né? Logo no início diz assim: todo grupinho de amiga tem que ter a cachaceira que em todo rolê não pode ver um grau que já quer pegar. Já sabe que vai ter alguém para carregar. Rolê. A própria palavra, né? A palavra rolê, ela hoje em dia é usada com acento agudo, né? Na maioria das vezes. Mas a origem dela é no acento circunflexo, né? E isso também é importante ver, né? Porque às vezes não só a palavra muda, vai se modificando com o tempo, mas também a própria acentuação, né? A própria acentuação ela pode se modificar, né? Então, é muito importante. Eu estava falando muito disso, né? De rolezinho, até quanto a preconceito e discriminação com pessoas no shopping, né? A palavra rolezinho chegou a adquirir um sentido, né? Um sentido pejorativo, né? E rolê é passeio, né? Com um grupo de amigos, uma reunião, né? Próprio, como é que é? É dar uma volta em si, né? Então, aqui no caso, a cachaceira que em todo rolê não pode ver um grau que já quer pegar. Quer dizer,
em todo passeio, né? Muitas vezes em lugar, em bar, restaurante, né? Então, há essa mudança, né? Então, mudar, inclusive, o acento de uma palavra que muitas vezes está dicionarizada na particularidade de ser informal, ela gíria, né? No caso, rolê é uma gíria. E tanto faz dizer rolê com acento circunflexo ou com acento agudo. Então é muito importante saber que a língua ela permite essa flexibilidade, qualquer língua, que aberta a criações assim, né? E a recriações, a criatividade, a inventividades em si. Então, a própria mudança de acento remete a essa expressividade de incorporação de palavras à língua, né? Inclusive, isso que eu acabei de falar já apareceu em várias provas, inclusive do Enem, com outras palavras, mas com essa ideia de incorporar elementos à língua, de torná-las em diminutivo, de formar analogismos, neologismos, né? Por meio até de analogias em si, né? Então é muito importante ter em mente essas mutações da língua, né? Essa abertura a haver várias mutações, né? E na parte aqui, né, diz assim. Aliás, a própria música, né, o nome dela é Palhaça, né? Palhaço, em seu sentido original, é aquele profissional do circo, pintado, nariz vermelho, mas que começou a adquirir um sentido que se baseia no sentido original de palhaço, mas em outra conjuntura já, em outra circunstância social, né? Palhaça. Eu vou até ver o que o Google diz aqui sobre palhaço no sentido que eu acho que é o que tem sido mais usado, né? Pessoa que não pode ser levada a sério, pessoa que provoca o riso. Isso fala pessoas que dizem ou fazem tolices, né? Na música aqui fala. Eu vou ler a letra, depois partes dela. Todo grupinho de amiga tem que ter a cachaceira que em todo rolê não pode ver um grau que já quer pegar. Já sabe que vai ter alguém para carregar. E tem a pegadora que administra beijo. Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos modão quica no chão, quica no chão. E tem eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira cantada, e sente saudade de uma ficada. Iludida não, palhaça eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira cantada, que sente saudade de uma ficada. Iludida não, palhaça. Quer dizer, já é duas palavras aqui nessa música, pelo menos, que são usadas na forma de neologismo semântico. Grau. Não pode ver a cachaceira que em todo rolê não pode ver um grau que já quer pegar. Grau, né? Grau não é usado originalmente nesse sentido, né? E palhaça também não, né? Significado. Grau é sentido figurado, sentido de situação, estado. Então, tanto a palavra grau quanto a palavra palhaça foram usadas em sentido. A primeira no sentido figurado e com isso apresentando um outro significado a ela. E palhaça no sentido de categorização por meio de características de um contexto diferente do original, né? Ou seja, uma recriação. Então, neologismo semântico é uma palavra que já existe na língua e que é usada com um novo significado, certo? E a outra parte da música que diz: e tem a pegadora que administra beijo. Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro. Que administra beijo. Quer dizer,
pode-se pensar, né, no significado que melhor se atrela ao sentido dessa forma verbal. Administrar, né? Administra beijo. Administrar pode se referir a gerir negócios. Mas aqui, administrar beijo não é nessa forma capitalista, financeira, né, do gerir negócios. Também não é no sentido de ter uma função de administradora, né? Um cargo de administradora. Também não é ministrar sacramento a alguém. Todas essas são ideias de administrar. Mas, por isso, várias questões fazem isso também, né? Usam significados possíveis do que é pedido, do termo que é pedido, mas que não se encaixa no texto. Por isso tem que olhar, né, a situação do texto em si. E também não é proporcionar ensinamento a alguém no texto. No caso, administrar beijo teria a ideia de lidar habilmente com alguma situação. Não à toa, porque grau na música palhaça se equivale também ao sentido de situação, de estado, né? Então, de nível. Então, no caso, seria lidar habilmente com alguma situação, viu? É sempre importante, inclusive quando pede trecho de música. Quando pede trecho de texto em alternativas para avaliar, de ler a frase anterior. E, às vezes a frase posterior, né? A anterior é mais importante. Então, de não ver uma frase isolada, mesmo que ela apareça isolada nas alternativas, né? E é importante, né, ver situações como generalização, especificação, gradação, enumeração, recolha. Tudo palavras que já apareceram e aparecem em provas e que adquirem, que tem toda uma conceituação envolvendo. Vou repetir: generalização, especificação, gradação, enumeração e recolha. Recolha é muito usado em poemas, por exemplo, de Gregório de Matos, quando põe, por exemplo, né, termina os versos, 3 versos seguidos com um substantivo, e no último verso da estrofe, ou em algum verso da estrofe posterior, coloca no mesmo verso todas as palavras usadas em versos diferentes, colocando-as num verso só. Isso é recolha, ou seja, recolheu palavras, que na maioria das vezes são substantivos, e colocou no mesmo verso. No caso aqui na música, não aparece generalização, porque não há uma ampliação, um sentido vago quanto às características de mulheres ou de alguma pessoa. A música, até pelo eu lírico ser uma mulher, e né, tem uma situação bem cotidiana, né, de sair, de passear para algum lugar em grupo, no caso aqui de mulheres. O eu lírico, a mulher eu lírico, a eu lírica, vai mostrando características das amigas dela, né? Essa é a característica ou uma das que mais chama a atenção, né? E com isso não há até uma especificação quanto às mulheres, né? Ao colocar uma característica, né? Ao sinalizar, né? Destacar uma característica. Mas as situações mostradas na música são bastante cotidianas. Então muitas pessoas que têm preconceito ou discriminação quanto a estilos musicais se pergunta o que faz muitas pessoas gostarem dessa música, e aí já decretam que a música é um lixo. Porém, não param para perceber, raciocinar, que para a pessoa ter visto um filme, lido um livro, lido qualquer tipo de texto, visto qualquer tipo de programa na televisão, na internet, ou parado para ouvir alguma música, é porque tudo isso teve um porquê. Então, a pessoa precisa parar para entender o porquê. Não é à toa que causa e consequência é o método mais usado em redação, em provas.
na parte da argumentação. Porque em meio a métodos argumentativos como indução, dedução, silogismo, causa e consequência, o mais usado em redação e o mais usado também de forma consciente é causa e consequência. Então, na música, ela enumera, né, o eu lírico enumera grupos presentes na coletividade. Né? Primeiro ela fala da cachaceira, depois ela fala da pegadora, depois ela fala da dançarina, depois fala da emocionada. E ela situa ela própria no grupo das emocionadas. Então, há uma enumeração em meio às estrofes. E tenham em mente, né, essa palavra e essas palavras que eu disse agora, porque elas aparecem muito em prova. Né? Assim como aparece muito a ideia da atualização linguística. Boa noite, Selma. Tinha falado, né? Deixa eu ver aqui. Isabelle, nós vamos fazer uma live juntos, né, ainda. Poetisa Isabelle aí. É importante ver a atualização linguística, né? Em provas como o Enem, adora cair alguma questão. Isso acontece mais em provas de estilo militar. Questão que a pessoa tem que saber, na questão, o significado de alguma palavra. E às vezes é uma palavra incomum. Se nem nós, da área de letras, sabemos o significado de todas as palavras, nem temos que saber, imagina na hora de fazer uma prova. Para mim, esse tipo de questão é um tipo de questão covarde. Porém, serve para encaixar justamente ao objetivo principal de provas, que é reprovar. Né? Já que a maioria que faz provas reprova. O que não vai acontecer, claro, com vocês, né? Emily, saudade de tu, Emily. E aí, Emily? Bem? Boa noite. Eu adoro acenar de volta. Dá uma cumplicidade positiva, assim. Gosto muito. Quando eu não aceno é porque falhou aqui. Que às vezes aperta e o Instagram não obedece. E com isso, uma palavra que aparece na música palhaça, muito importante de se analisar, é modão. Modão, logo quando eu li essa palavra, né? Ouvi essa palavra, né? Eu achei, quando eu ouvi a Nayara Azevedo e a Ana Castela cantando, eu achei que o primeiro significado que veio para mim foi do sentido aumentativo. Né? Ão no final, né? esse sufixo, né? Porém, aí modão pode até se pensar, né? Em que seria. Por isso, de novo, vou falar aqui, eu acho que é a 10ª vez que eu falo essa palavra, contexto. Conjunções, inclusive, que caem muito em prova, que como e a maioria das vezes é adição, mas várias vezes ele é oposição e algumas vezes é conclusão. Então, assim, tem que saber, por isso que quando pergunta de alguma parte do texto, tem que ler. O indicado é que se leia o que está ao redor do trecho, ao redor do verso, ao redor da frase, né? Para poder encaixar uma outra e no parágrafo em si. Então, eu me abrindo aqui com vocês, realmente, eu achei que quando ela dizia, tem a dançarina que até nos modão, quica no chão. E detalhe, quica com K. Né? Dois Ks, né, no caso. E modão é um estilo musical, né? No caso, o estilo sertanejo. Tudo bem comigo, Emily? Com você? Na boa? Como está de materiais aí de estudo? Aliás, como vocês estão, né, de materiais de estudo? Quem precisar de algo aí, tá? Pode gritar aí, tá? Não vai me assustar não. Pode gritar à vontade, em alto e bom som, certo? Sem problema nenhum. O que tá aqui atrás? O que tá aqui atrás esse troço branco aqui? Não sei. É aparecendo aqui na câmera. Acho que é a roupa ali atrás. Então, certo? Ninguém precisa não? Tudo certo? Tá bom. Tá legal então. Inclusive eu vou até mostrar, né? Pra aproveitar esse. Antes de falar né? Antes de falar que modão é um estilo sertanejo, né? Sertanejo chamado sertanejo de raiz, né? Sertanejo de raiz. Aqui, ó. Indico muito esses dois livros. Ó.
Tem gente aí que tem esse livro. Sintaxe e Morfologia. Propagandeio muito esse professor, escritor, Cláudio César Henriques, que me deu aula na UERJ. O que eu mais escolhi disciplina para fazer foi ele, durante os períodos. E, no caso, esses dois materiais são os que eu mais indico dele para quem vai fazer provas de vestibular e de concurso. Tá? E, ou seja, um foca na sintaxe e o outro foca na morfologia. E também, o queridaço, né, de letras, que é o Evanildo Beschari, né? Esse daqui é a versão grande, né, a versão completa. Há uma versão mais fina, que também é muito produtiva para estudos, que é a versão que é desse livro também. Não, na verdade não é. É de trechos e de paráfrases desse livro, escrito pelo próprio Evanildo Beschari, mas em vez de moderna gramática portuguesa, é gramática fácil. Que muitas pessoas acham esse termo paradoxo, né? Porque muitos acham que gramática não é fácil, né? Então, né? Aí é pela pessoa, né, em si. Olha a luz ali. Sou iluminado, então deixa assim mesmo. Mentira, não sou não. E aí, com isso, indico esse. E literatura, né? Literatura cai muito em prova, né? Vocês sabem, né? Literatura cai menos sobre movimentos literários diretamente e mais sobre livros. Com isso é importante saber, né, os livros que mais aparecem em provas. Claro que há vários outros, mas os livros que mais aparecem em provas são Dom Casmurro, de Machado de Assis, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Capitães de Areia, de Jorge Amado, Macunaíma, de Mário de Andrade, Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Reparando, vocês não precisam ler todos esses livros para fazer provas, mas é importante vocês saberem o contexto de escrita desses livros e o trajeto literário, ou parte do trajeto literário desses autores. E não está aqui, mas Luiz Fernando Veríssimo é um dos que mais aparece em prova, né? Então, muito importante vocês verem sobre eles, né? Cecília Meirelles também cai muito em prova, né? Os que mais aparecem são esses que eu falei agora. E, com isso, eu ia mostrar... Ah, sim, tem essas revistinhas aqui, ó. Ô, André! E aí, André? Pô, vou ver aquele instituto que você falou, né? Que você fala nos seus vídeos, né? Eu acho que eu não estou seguindo ainda esse instituto. Tem Azul no nome, qual é o nome dele? Vou até ver aqui. Inclusive eu vou falar daqui a pouco, não, na outra semana, sem certeza que vem a outra, eu vou falar sobre meio ambiente, né? Não, eu ia até abrir aqui, mas eu vou abrir. Meio ambiente e fala diretamente. Aliás, ó, alguém bom para seguir também que tá aqui é o André Esteves, hein? RJ aí, que entrou agora. Saudade de você, hein, André? Temos que nos encontrar aí. Ó, aqui, ó, essas revistas aqui, ó. Instituto Onda Azul, exatamente. Obrigado, vou ver sobre ele. Eu lembrei dele, eu me lembrei dessa temática do meio ambiente, né? Que, né, muito abordada em redação. Essa daqui é uma das revistas que eu indico, né? Modelos de redação, inclusive há uns exemplos de redação mesmo. Prepare-se bem e conquiste sua vaga. Ó. São revistas que não são caras, assim, que se encontram em bancas de jornal, né? Física e Química. Física e Química, tem algumas que são só um ou outro, né? Só que essa daqui já veio os dois. É um resumão, né? De matemática e biologia, física e química, português e redação, né? Aí. Certo? E boa noite, Jadson. Boa noite aí. E aqui, ó. Certo? Claro que a que eu mais vejo é essa, né? Mas eu faço muitas questões também, para lugares onde eu trabalho, inclusive, sobre relacionando matérias, né? Então, pegar um contexto de física e matemática e colocar, né,
Ah, Lidiane. Ah, tudo bem, Lidiane? Ah, sim, que apareceu outro nome. Bem-vinda aí. Aliás, eu não tô seguindo você, né? Tem que seguir. É, então aqui, certo? Se encontra em bancas e algumas livrarias, né? Livraria encontrava mais revista, hoje em dia não se encontra muito. Indico muito esse livro aqui, que tem PDF, inclusive, no Google, se pesquisar. Guia de leitura sem autores que você precisa ler, ou precisa sublinhado, já dando essa ideia de não invasivo, não impositivo, né? E indico muito, eu falei do Cláudio César Henriques, professor, que me deu aula na UERJ. Tem o Celso Cunha, Lindley Sintra, tem o Rocha Lima. São as gramáticas mais usadas e de maior parâmetro, assim, né? Em vários editais de provas aparece, inclusive. A maioria aparece em alguma dessas, né? De algum desses. E tem também esse, Cláudio Moreno, que escreveu esse livro, O Prazer das Palavras, que, como diz aqui, um olhar bem humorado sobre a língua portuguesa. E tem uma série de livros, aqui são só dois. Tem uma série de livros, os que eu mais uso em aula, inclusive, são esses dois aqui. Sintaxe e Morfologia. Esse Cláudio Moreno, ele escreveu em revistas e jornais e ele decidiu compilar em um livro, uma série de livros, são uns 5 mais ou menos, cada um com um tema. Esse é morfologia, esse é sintaxe, mudando a cor, né, de cada um, pegando perguntas que faziam para ele em revistas, e na seção em que ele escrevia da revista, de jornal, ele respondia perguntas de leitores, muitos que iam fazer prova, inclusive, querendo saber mais sobre a língua portuguesa, sobre gramática diretamente. E ele respondia sobre crase, vírgula. Claro que os livros dele que eu mais indico são os que falam de pontuação, que é o verde, e esse de sintaxe, que fala sobre crase, regência, concordância e colocação pronominal, que são dos assuntos que mais aparecem em provas. Então, pessoal, quanto mais um assunto aparece em prova, mais é importante ver diferentes jeitos de serem abordados, tanto pela internet quanto em livros, né? E esse daqui que eu falei ainda há pouco, o Guia de Leitura, 100 livros que você precisa, 100 autores que você precisa ler, são especialistas em algum autor que falam sobre ele. E é um livro pequeno, né, inclusive, e fala sobre inúmeros livros. E vários que já caíram em prova. Aí aparece assim, Clarice Lispector por Rita Terezinha Smith. Aí a Rita Terezinha Smith fala sobre a Clarice Lispector e, com isso, obras e sobre características da autora e até da breve biografia do autor. Então esse livro aqui eu indico demais, não só para quem vai fazer provas, para poder ir conhecendo mais autores e reconhecendo quando encontrá-los em questões de prova, certo? Indico demais. Quem quiser eu envio o PDF dele, que tem disponível na internet. Esses são os livros que eu ia mostrar para vocês, né? Referentes à língua portuguesa, claro que há vários outros, mas os que eu decidi trazer hoje aqui são esses. São minhas maiores bases, assim, das minhas maiores bases em estudos e em trabalho, né? Essa música, né, Palhaça, além de usar o sentido de modão e quica no chão. Quica, né, nós usamos o quicar, né, como... Quicar, na verdade, pode ter um monte de significados. Eu só fui pesquisar quando eu ouvi essa música e li a letra dela. Porque quicar, aí no próprio Google, aparece nos sites, esse quica com, né, cair. Que, inclusive, né, está categorizado na parte informal da linguagem, né? Gíria e tal. E quicar, né, no sentido de bolinha, por exemplo. Só que aí o quicar com K ficou semelhante a esse sentido da bolinha, né, batendo no chão e subindo, né? Que quicar é essa dança em que há um movimento de cima para baixo, né? E aí até no vídeo que tem elas, no clipe que é de um show delas, da Nayara Azevedo e da Ana Castela, a Ana Castela faz esse movimento, né? Vai baixando, rebolando, baixando. Então é o ato de dançar não necessariamente rebolando, mas se movimentando de cima para baixo, certo? E aí, olá Carla, olá papai, minha família aqui, eu gosto muito disso, sabia? Aí o pessoal em live vai se revezando, né? Aí entra uns, saem outros.
Aí vão entrando, ficam o tempo que der, né? Mas eu gosto dessa... A família acompanhar aqui também, né? Certo? Ah, sim, me perguntaram se vai ter outro material desse. E vai sim, já estou compilando mais músicas e elaborando e vendo mais questões sobre outras, né? Esse material, né, que eu tinha mostrado no início da live, 74 exercícios sobre músicas brasileiras. Música, eu acho que é o gênero textual que é mais um oásis de temáticas, de análises, de abordagens, sabe? E repito, não é ouvir uma música necessariamente para como trabalho ou como ou, ou não necessariamente também como lazer. A pessoa que escolhe, né? Como que ela quer ver a música. Se ela teve razão de ouvir Lovezinho, se ela ouviu a música Lovezinho, Palhaça, ouviu Erasmo Carlos, ouviu Rael, Criolo, ouviu Padre Fábio de Mello, Léo Jaime, Toquinho, Sandy Júnior, Chico Buarque, Roberto Carlos, Carlinhos Brown, André Gabé, Pitty e Fito Paz e Paulinho Mosca, e o Mosca, porque aí a pessoa teve razão de ouvir. Então ela não deve nada a ninguém também, não tem que ficar dando satisfação de programa que ela está vendo ou de música que ela está escutando, do que quer que seja. Então assim, é igual quando eu pergunto em aula se a pessoa está lendo algum livro, se as pessoas estão lendo algum livro, e aí algumas não falam que estão lendo porque acham que o livro que estão lendo é, digamos, vergonhoso de ler. Mas por quê? Claro que há muito intrínseco nisso a visão de menosprezo, de pré-julgamento de outras pessoas quanto ao que ela está fazendo, lendo, ouvindo, vendo, o que for, né? Ontem mesmo eu fui no cinema e vi o filme A Morte do Demônio e a Ascensão. Há pessoas que não gostam de filme de terror, eu adoro. Então, assim, eu vejo vários estilos diferentes. Eu não devo dar satisfação para essa pessoa do porquê tô vendo filme de comédia, por que tô vendo filme de terror, por que eu decidi ver um filme com bastante violência, ou o que quer que seja. Aí é com a pessoa que escolheu, né? Então, quica, né? Quicar é esse movimento, né? Quica no chão, quica no chão. Vocês nunca mais vão ver essa música do mesmo jeito. Nem Lovezinho, né? Ó. Então, é o termo que, né? Eu disse que ia falar das 15 questões, não estou lendo as questões, eu também não vou fazer isso em outras lives que eu falar sobre esse material, algum outro de questões. Para não ficar algo maçante, né? A live não ficar tediosa, até para mim, inclusive, né? Ficar lendo as alternativas, então, não, é dissecando o texto. Dissecar música, dissecar qualquer outro gênero textual e ir analisando os sentidos, né? E também rompendo estereótipos que dizem que músicas de determinado tipo não são adequadas para dar em aula, não são, não se encaixam ao contexto estudantil. E no final da música, né? Ela diz assim, né? Tem a emocionada que planeja a vida na primeira cantada, que sente saudade de uma ficada. A emocionada que planeja a vida na primeira cantada, que sente saudade de uma ficada. Os dois queis aqui, as duas aparições do que, elas estão retomando o termo emocionada, certo? Que planeja a vida, quem planeja a vida? A emocionada. Que planeja a vida na primeira cantada. E que sente saudade de uma ficada também está retomando o termo emocionada, né? Então, e é importante também ver, nem está aqui nas questões, mas essa enumeração que é feita na música Palhaça, sempre, a cachaceira, a pegadora, a emocionada, a dançarina. Dançarina é mais analisável diretamente quanto substantivo. Já pegadora, cachaceira e emocionada são palavras usadas principalmente como adjetivos, caracterizando alguém ou algum grupo social. Mas aqui, ao colocar o a na frente, ao colocar o artigo na frente, a cachaceira, a pegadora, a dançarina, a emocionada,
há uma substantivação desses termos. Se vocês tiverem dúvida se um termo é substantivo ou não, basta vocês colocarem, mesmo se não aparecer, um artigo na frente, mentalmente. Né? A emocionada. Se aparecesse na música a mulher emocionada, a pessoa emocionada, pessoa substantivo, emocionada adjetivo. Mas ao aparecer a emocionada, a pegadora, a cachaceira, cachaceira, pegadora e emocionada são substantivadas. Né? E também é primordial, né, vocês analisarem isso. Né? E quicar, se vocês forem ver na internet, né, voltando ao quicar, quicar aparece com significados diferentes. Né? Aparece com o sentido de quicar com K, é a expressão muito usada em jogos online, que significa expulsar um jogador. Como eu não tenho o hábito de jogar online, talvez por isso que eu nunca tenha ouvido esse sentido do quicar. E o quicar, dançar como se estivesse quicando, quicando com QU, batendo de cima para baixo. Boa noite, Diogo. Boa noite, Augusto. Augusto. E aí, Augusto? Vamos marcar aí, Augusto. Ah, minha irmã falando, Carlinha, melhor professor, melhor aluna, né? Aqui, ó. E com isso, o que planeja a vida na primeira cantada? Que sente saudade de uma ficada? Esse que, ele é pronome relativo nos dois casos, né? Então, ó, vejam, em provas, quando aparece, a palavra que é uma das que mais tem classes gramaticais e funções sintáticas possíveis. Palavra que. Mas as duas que mais aparecem em prova, e que por isso é necessário, importante ver detalhadamente sobre, são as duas classes gramaticais mais usadas. Pronome relativo e conjunção integrante. Conjunção integrante é primordial vocês analisarem a classificação de orações subordinadas substantivas. E, inclusive, nesse livro Sintaxe, Cláudio César Henriques tem detalhadamente sobre isso, vários exemplos e exercícios. O do Evanildo Bechara também. Né? Então, de vocês procurarem ver se é a conjunção integrante ou se é pronome relativo. A emocionada que planeja a vida na primeira cantada, que sente saudade de uma ficada, o que ele está retomando a palavra emocionada. Quem é que planeja a vida? Quem é que sente saudade? É a emocionada. Então, o que tem classe gramatical ou classificação morfológica de pronome relativo, porque se relaciona, se refere, retoma uma palavra anterior, que normalmente, né, a maioria das vezes é um substantivo. E, ao mesmo tempo, a função sintática, quer dizer, a função sintática da palavra a qual ela se refere vai ser a função sintática do que, assim como a classe gramatical. A emocionada planeja a vida, a emocionada sente saudade. Então, a emocionada planeja a vida, a emocionada sente saudade. Então, quem planeja? A emocionada. Então, a emocionada é o sujeito. E se a palavra que substitui emocionada, é porque a palavra que tem classe gramatical de pronome relativo e função sintática da palavra substituída, retomada. Sujeito. Então, analisem a fundo sobre isso, que é muito importante, tá? Daqui a pouco eu vou terminar a live, certo? A ideia é falar sobre essas questões, tá? Em alguma outra, eu vou gravar pelo menos mais uma live falando sobre outras músicas aqui, ou então gravar um vídeo, né? Nas últimas 2 terças-feiras eu abri uma live de manhã, mais 8 e pouco, só para gravar vídeo, né? Para poder não gravar no celular e deixar ocupar o celular até eu lançar no YouTube ou no Instagram. Aí eu preferi gravar diretamente. E a principal ideia dessa daqui também é ficar gravada, né? E semântica, né? É sentido. Então, quando aparecer essa palavra em prova, Diogo, meu pai conhece você, Diogo. Meu pai, Carlos, também tá aqui na live, né? E ele conhece o senhor aí, ó. Diogo Rocha.
E na parte da música fala: E tem eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira cantada, que senti saudade de uma ficada, iludida não, palhaça eu. Claro que pela entonação de elas duas cantando, dá pra saber mais ou menos, pelo menos, o sentido desse não. O advérbios, aliás, aparecem muito em prova. E um dos que mais aparece é justamente com ideia de negação. Os advérbios que mais aparecem em prova são: advérbio é classe gramatical, adjunta de nominal, adjunta adverbial é função sintática. Então, os advérbios ou adjuntos adverbiais que mais aparecem em prova são de tempo, de lugar, de meio, de companhia, de instrumento, de negação e de afirmação. Os mais identificáveis, geralmente, para a maioria das pessoas, são de afirmação e de negação. Várias vezes, quando a pessoa fica em dúvida de qual a função sintática de um termo, se a pessoa reparar que tem sentido de lugar, pronto, sentido de lugar, então é adjunta adverbial. Tem sentido de tempo, adjunta adverbial. Num enunciado, já poderia vir falando que o não é advérbio de negação. Né? Mas perguntar o sentido dele. Ao falar na música que sente saudade de uma ficada e tem eu a emocionada, iludida não, palhaça eu. Quer dizer, iludida não, esse não está dando um sentido, né, de oposição e desmistificação de algum discurso, de algum ponto de vista adotado socialmente. Pela entonação do eu lírico da canção, pela entonação, no caso, não é nem entonação de precisar ouvir para chegar a essa conclusão, ou a essa interpretação, mas do contexto da música em si. O eu lírico se categoriza como emocionado. Se ela se categoriza como emocionada, então, ao falar iludida não, quer dizer, não, eu sou emocionada, eu não sou iludida. Então ela está desmistificando ou se opondo a um discurso que ela já ouviu. Já chamaram, né, de iludida, pelo jeito. Né? Mas ela negando. E ao ouvir a música, ela já fala numa entonação que enfatiza essa ideia. Iludida não, palhaça eu. Quer dizer, em prova aparece bastante também quanto a isso, de haver uma oposição a algum discurso arraigado socialmente, por parte, muitas vezes, do próprio, muitas vezes em texto jornalístico mesmo, muitas vezes em reportagem, notícia, muitas vezes em artigo de opinião, muitas vezes em eu lírico na forma de poema ou música ou canção, e também narrativas, né, como contos, crônicas, né? Então, aqui, o iludido é algo que já foi dito sobre ela. E ela nega. Quer dizer, se não, é uma ênfase. ênfase é um destaque que se opõe, ou para mostrar essa ruptura quanto a um discurso enraizado. Né? Então, a ideia, uma das ideias, uma das interpretações é essa, né? E tinha até perguntado quais são as outras músicas que estão... Eu cheguei a falar dos artistas, né? Mas eu não vou falar dessas músicas, mas assim... os artistas que estão também nesse material, né? Que são 74 exercícios sobre 13 músicas. São 14 textos, mas um deles não é música. Um entrou como intruso para poder fazer associação com uma música. Né? Entrou como intruso, se eu não me engano, foi um texto do Gregório de Matos.
Estava procurando aqui. Às 13, né? Se bem que olhando a capa... achei. Lovezinho é o primeiro texto. Palhaço é o segundo. O texto 3 é Olhar de Mangá, que é uma música composta e cantada pelo Erasmo Carlos. Tô Pra Ver é uma música cantada pelo Criolo e pelo Rael. Texto 5 é a música Contos de Fada, do Léo Jaime. Texto 6 é Era Uma Vez, que ficou muito famosa pela novela homônima da Globo. Ficou mais famosa ainda. E é cantada por Toquinho e Sandy Júnior. Retrovisor é o texto 7, que é uma música cantada pelo Padre Fábio de Mello e pela Ivete Sangalo, que no clipe ainda tem também a Grazi Massafera. Tá? Acho muito linda essa música, inclusive. Brejo da Cruz é o texto 8, que é uma música do Chico Buarque. Assunto Predileto, texto 9, é uma música do Eduardo Lages, né, que acompanha já o Roberto Carlos como maestro dele há muitas décadas. E esse Assunto Predileto é composta por ele, melodia dele, Eduardo Lages, e letra do Paulo Sérgio Vale, cantada pelo Roberto Carlos. Texto 10. Texto 10 é que não é música. O todo sem a parte não é todo, que é um dos textos que mais aparece em prova, inclusive, que é do Gregório de Matos. Coloquei essa música para associá-la à Meia Lua Inteira, que é uma música famosíssima nas vozes de Carlinhos Brown e Caetano Veloso. Eu conheci por meio do Caetano Veloso. Meia Lua Inteira. Que é o texto 11, que é do Carlinhos Brown, né? Composta por ele. Impossível, não. A Massa, que é uma música... Não, pela ordem, né? Texto 12 é a música O Menino e o Sol, que é do André Gaber. Que, inclusive, eu vou falar sobre em algum vídeo aqui. A Massa, que é uma música da Pitty, que ela faz uns sentidos conotativos, ou seja, figurados assim muito intensos na letra. E o texto 14, que é Impossível Escrever Sobre Nada, que é uma música composta por Paulinho Mosca, pelo Mosca e pelo Fito Paz. Tem até uma versão em espanhol dela também, que está no CD que os dois compuseram juntos, né? Os dois compuseram e cantam juntos as músicas, né? Eu acho que o nome do CD é Hermanos. Álbum Mosca. Hermanos? Não. Hermanos é o nome de alguma música. Loucura Total. Loucura mesmo. Sem o primeiro U, né? Loucura. Deus e Mar, boa noite. Então, certo? Quem tiver alguma questão, alguma pergunta aí para fazer, ou algo do tipo, a live vai ficar gravada, certo? E eu só ia finalizar falando do Grande Deus e Mar, Grande Carlos, boa noite. Ainda não visitei você, né? Vou visitar. 2023 é uma criança, né? Espero que esteja bem no serviço. Vejo que você é adorado, né, pelos alunos. Isso é demais, né? Era assim, né? Quando eu conheci você, não ia ser diferente no seu outro serviço, né? O que eu ia... 74... sim. É que eu tenho outro material que eu comercializo, que é o AIS de vestibulares e de concurso. Comercializo, mas também repasso por PDF tranquilamente, né? Inclusive, se vocês souberem de alguém que está precisando se vocês conhecerem alguém que esteja precisando de materiais, tanto físicos como PDF, por favor, me informem, tá? Porque eu vou conseguindo, e muitos, inclusive, de ex-alunos que doam quando passam para o vestibular, todo ano. Tem pelo menos 5 pessoas que me passam. Então, né? E, o que mais aparece em provas, né? No Enem, os assuntos que mais aparecem no Enem são língua e linguagem, suas funções. Dentro disso está a figura de linguagem, funções da linguagem, né? O próprio processo de formação de palavras. Tipologia textual, que é importantíssimo
se analisar quais são os gêneros textuais que existem e quais são os tipos textuais que existem. Gêneros existem bem mais, né? Então, os gêneros textuais estão dentro de cada tipo textual, né? Então, tipo textual é um conjunto maior e gêneros textuais é um subconjunto. Intertextualidade aparece muito, né? Aí eu até sinalizo até em aulas também essa música Gente Bonita, que foi composta pelo Emicida e pelo irmão dele, o Fiote, em que um trecho da música ele diz: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usar. E o Paracelso, que é um médico e físico do século XVI, ele afirmava que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, intertextualidade é algo, e interdisciplinaridade são metodologias que já são muito usadas há um bom tempo, mas que eu me lembro de quando eu estava no ensino médio, terminando, né, o terceiro ano em 2003, os professores já diziam para nós assimilarmos bastante essa palavra, essas duas palavras, intertextualidade e interdisciplinaridade, porque pelo que eles vislumbravam, dali a alguns anos ia se falar bem mais sobre elas, e porque ia se aparecer bem mais em provas, e é justamente o que acontece hoje. Então, principalmente no Enem, né, que é uma prova nacional. Outro exemplo de intertextualidade é a música Dentro de um Abraço, que o Jota Quest canta e que foi composta, por vezes parafraseando, mas usando várias ideias e trechos e palavras que aparecem na crônica da Marta Medeiros, que se chama também Dentro de um Abraço. Que, aliás, já apareceu em prova, e que, aliás, a Marta Medeiros aparece muito em prova, e que ela é adorada também por acadêmicos, vários, né? Deusimar, eu não tô mais no PH não, né? Não, eu tô em outros cursos. Mas, eu saí de lá em 2021. Saíram outras pessoas, né? Outras várias pessoas junto e depois de mim. E algumas antes também, né? E outro assunto que aparece muito é figuras de linguagem, né? Inclusive lá achavam que essa camisa aqui era o uniforme de lá, né? Porque tem escrito PH aqui. Só que PH é Public House, que é a marca aqui aparece na etiqueta, e são as iniciais, né? Ou seja, PH é uma abreviatura e não uma abreviação, como nós falamos aqui sobre a diferença dos dois há alguns minutos. O Enem cai mais esses assuntos em português: verbos, conjunções e conjugações verbais, o sentido dos verbos. Figuras de linguagem, as que mais aparecem são metonímia, metáfora, antítese, paradoxo, ironia, hipérbole, eufemismo, sinestesia, hipérbato, são as que mais aparecem em provas, tá? Atentem bastante, principalmente para as figuras de linguagem que se parecem mais com outra. Como metáfora se parece com metonímia, como antítese se parece com paradoxo. Ironia e hipérbole não. Hipérbole e eufemismo, no caso, elas se opõem, né? Uma exagero e hipérbole exagera, hiper, né? De exagero, de mais, assim, de potencializado, e eufemismo de suavizado. Verbos, saber as conjugações, mas saber principalmente os tempos verbais, o significado dos tempos verbais. Pronomes, estruturas e referências no contexto. Coesão textual, né? Pode deixar, Deusimar. Correção gramatical, vou chamar lá no zap. Classes gramaticais, gêneros literários, então, cuidado para não confundir, gêneros literários, gêneros textuais, tipos de texto. Gêneros literários são o dramático, o narrativo ou épico, né? E o lírico. Né? O dramático, né? Os exemplos mais famosos são William Shakespeare e Nelson Rodrigues. O lírico é quando aparece em forma de versos. Dramático é quando tem a forma de peça teatral, né? Então, aqui no Brasil, o mais famoso é o Nelson Rodrigues, nesse estilo. Internacionalmente, o mais famoso, ou um dos mais famosos, é o William Shakespeare.
O lírico, em forma de versos, canções, né, são de gênero lírico. Gregório de Matos, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, né, são alguns exemplos. O narrativo épico, que são livros como Ilíada, Odisseia, com a presença de deuses, heróis, né, o sentido guerreiro, né, as próprias guerras em si, dos próprios confrontos, né. Escolas literárias, é muito importante vocês saberem também. Poucas provas aparecem a fundo sobre características dos movimentos ou escolas literárias. É muito importante, principalmente, para quando vocês se depararem com um texto de determinado autor ou autora numa prova, de vocês já fazerem a analogia, a relação com a escola literária. Porque sabendo características da escola literária, vocês sabem pelo menos parte das características de escritores e escritoras, certo? As vanguardas europeias, o Enem ama vanguardas europeias e várias provas aparece bastante. E literatura contemporânea. A maioria das vezes em que aparece em prova um autor ou autora que não é canonizado assim e que não é tão famoso, a maioria das vezes é porque faz parte da literatura contemporânea. E a base maior da literatura contemporânea é do modernismo. Então, até inclusive vários autores, né, que aparecem em provas são do modernismo, inclusive os que mais aparecem são esses que eu falei o nome dos livros há pouco tempo, né, há poucos minutos. A UERJ, os assuntos que mais caem na UERJ são elementos verbais, tipologias textuais, gêneros literários, métodos de raciocínio lógico, indução, dedução, dialética, causa e consequência, variações linguísticas, movimentos linguísticos ou variações linguísticas, verbos, elementos de coesão, intertextualidade, figuras de linguagem, recursos expressivos, estilísticos e sonoros, onomatopeia e além das próprias figuras de linguagem, né? E lembrando que a UERJ, né, de uns anos para cá, começou a cobrar livros especificamente para cada prova, né, para cada parte, para cada etapa da prova, né? E boa noite, Bruna. E aí, com isso, vou ver um negocinho aqui, né? Eu falei as músicas, por isso que eu tirei da página aqui. Nesse ano, né, a UERJ, para o primeiro exame de qualificação, está cobrando o livro O Meu Amigo Pintor, de Lígia Bojunga. Esse é o livro que, em breve, né, no início de maio, eu vou enviar questões a quem quiser e quem for fazer a prova, ou quem conhecer, né, quem vai fazer alguma prova. Já quem conhecer alguém que vai fazer alguma prova de vestibular de concurso, por favor, pode avisar, pode para mim por mensagem, que se a pessoa quiser ajuda também, eu tenho materiais. Anos de Chumbo é o livro que foi escolhido, né, selecionado lá para o exame de qualificação pro segundo exame de qualificação da UERJ, que é do Chico Buarque. Coração, Cabeça e Estômago, que é do Camilo Castelo Branco, que a minoria vai ler esse livro, porque esse livro é só para quem vai fazer língua portuguesa e literaturas como específica na parte e para aparecer no exame discursivo. E outro livro que todos os que vão fazer segunda fase vão ter que ler é O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, que inclusive tem um filme na Netflix. Outras plataformas devem ter, mas a que eu sei que tem é a Netflix. A EFON que geralmente aparece na base de 5, 6 questões, lida muito com semântica, significados de palavras e expressões, concordância verbal, regência, acento grave, vírgula, figuras de linguagem. Reparem, figuras de linguagem é interseção, né? E formação de palavras também, entre várias provas. Discurso direto, indireto, livre, a diferença entre eles. Coesão referencial. Bruno Maia. Boa noite aí, Bruno. Inclusive o Bruno, né, tem material aí de matemática aí maravilhoso e física, né? Vou propagandear você sim, hein? Vou. Já propagandeei outras vezes. Inclusive já teve gente que eu conheço que, né, adquiriu aí, fiquei muito feliz. Vou continuar propagandeando. Já saiu a segunda parte? Não, né? Tô acompanhando aí no seu, mas vou ver suas últimas... Boa noite, Bruno. Suas últimas postagens aí.
Eu tô acompanhando também porque eu vou querer a segunda parte, né? Com certeza. Eu sou de humanas, mas vai ser muito útil. A previsão é para esse ano mesmo? Sem pressão, tá? É só dúvida mesmo. Só dúvida, nada demais. Nada mais do que isso. E EFON, né, os assuntos mais caem são esses. Coesão também referencial. SpaceX, aparece muito gramática. Interpretação de texto também. Sintaxe, concordância, regência, período composto, pontuação, colocação pronominal. Morfologia. Formação, estrutura, classificação e flexão de palavras, nome, verbo, substantivo, adjetivo. Fonética e fonologia. Semântica, estilística, ortografia. Literatura, que é cobrada fundida em português. E a redação, que é apenas, né, eliminatória, mas é muito importante que, né, analise-se a fundo, que se analise a fundo. Na ESA, parece muito interpretação textual, sintaxe, morfologia, fonética, fonologia, ortografia, sujeito, predicado, classificações, utilização do termo que, hibridismo e outros processos de formação de palavras, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, e literatura. Costuma aparecer somente uma ou duas questões nessa base. E aparece também aqueles dois de literatura que não aparecem muito em prova: conceptismo e cultismo. Né? Muito importante ver sobre isso. A AFA aparece mais a interpretação de texto, tem mais ou menos 3 textos e geralmente eles são extensos, indo a fundo nessa questão interpretativa. Semântica, né, conta inclusive substituição de palavras por alguma sinônima, homônimos, parônimos, modalizadores, que são as palavras que passam juízo de valor, como infelizmente, funções da linguagem, figuras de linguagem, gramática, né, são assuntos bem misturados, como fonética, ditongo, dígrafo, vírgula, regência, formação de palavras também, o próprio acento grave, morfossintaxe, sujeito, verbos impessoais, inferências também, né, que são formas de dedução, tipos de texto. Inferência, inclusive, é uma palavra que ferra muitas pessoas em prova. Injuntivo e inferência, duas das palavras que mais ferram pessoas. Inferência é um tipo de dedução. Injuntivo é quando um texto injuntivo é quando o texto passa instruções, né, como manuais de instrução, verbos no modo imperativo, para poder dar aquela ideia de ordem ou pedido, né? A R, né? A ER cai muito gramática, mistos também e variados, conjunção, complemento verbal, verbo, concordância e período composto. Escola naval, cai muito interpretação de texto, oração subordinada, pronome, pontuação, reescrituras de frases, com ou sem mudança de sentido e coesão. Então, aí pessoal, quem quiser material, comprar material em PDF, Bruno Maia está aqui, Esse ano sai a segunda parte de matemática e física. Eu gostei bastante do material, porque eu achei bem... Além de ser objetivo, é detalhado, né? É uma combinação que não parece em outras obras, mas que não é tão recorrente assim. Então, eu gostei bastante. É o Bruno dividindo conhecimento conosco. Obrigado, Bruno. Escola Naval, interpretação de texto, oração subordinada. Reescritura de frase, com ou sem mudança de sentido em si. Coesão. FUVEST, 40% da prova é interpretação. 28% mais ou menos é movimento literários. Questão do léxico. Morfologia, sintaxe, figuras de linguagem, teoria literária, literatura contemporânea. FGV é uma banca considerada muito complexa, né, porque ela é bastante interpretativa. Ela se baseia muito na compreensão textual. Então, para vocês interpretarem textos, é muito importante que vocês analisem verbos, principalmente a última frase de cada enunciado, né, para poder adentrar para qual interpretação a questão quer. Né? Porque em todo texto há inúmeras interpretações, inúmeros jeitos de interpretar. Então reparem sempre nas palavras que são sinônimas no texto, nas palavras que são repetidas, nas palavras que são retomadas metonimicamente, muitas vezes, no sentido mais amplo, mais específico. Né? Por exemplo, falar cinema, livro, teatro, e falar em outra parte do texto, arte, manifestações artísticas, quer dizer, engloba todo o resto.
Então é a questão da metonímia, o englobar, o retomar, né? E adjetivos de valor subjetivo, concordância, voz ativa e voz passiva, regência e complemento nominal. O IME aparece muito em interpretação também, gramática, ortografia, classes de palavras, acentuação, pontuação, orações, regência, concordância e literatura brasileira, que cai muito no IME, né? Autores e obras mais representativos, como esses que eu falei há poucos minutos. O ITA cai muito em interpretação de texto, gramática, estilística, figuras de linguagem como metáfora principalmente. Poesia e prosa, né? Análise aprofundada sobre a diferença de cada uma, encaixando com a interpretação. Então não é obrigatório para interpretar texto vocês saberem em que época ele foi escrito, mas isso pode auxiliar. E também há muitos, né? Quanto mais famoso é um artista, mais nós sabemos a época em que ele escreveu. Se não soubermos a década especificamente ou um ano, nós sabemos uma conjuntura, um conjunto de décadas em si em que ele escrevia. Né? Então, isso vale também para músicas. Né? Não é porque a pessoa não viveu na época do Noel que ela não pode conhecer aprofundadamente letras de músicas do Noel Rosa. Né? Então, eu adoro e eu nem estava 60 anos antes de eu nascer, né? Quando ele estava vivo. Então, assim, é muito importante atentar para essas questões. Carlos Drummond de Andrade é um dos que mais aparece em provas também, e inclusive provas como a própria FUVEST já abordaram diretamente, pediram a leitura de livro dele, com aquele claro enigma, né? E saber a conjuntura de escrita dessa obra, principalmente quando pede em prova, especificamente o nome do livro, é importantíssimo, né? O ITA, então, além desses assuntos, ele também aborda muito literatura e é uma das bancas que tem livros obrigatórios, né? A PUC, compreensão de texto, sugestão, a PUC é mais parecida com a UERJ com o IME, né? Ela é mais subjetiva, né? Então ela foca bastante na compreensão e interpretação textual. Uma sugestão que muitos dão para quem vai fazer a PUC é ler o enunciado antes de ler o texto, o enunciado das questões sobre o texto antes de ler o texto em si, para já ir pincelando e focando naquelas partes, o que otimiza o tempo, né, em caso de provas bastante interpretativas como essa. Né? Gêneros literários, ideias semelhantes de oposição dentro de um texto. Assuntos como religião e filosofia aparecem muito na PUC. Atentar aos verbos de comando, né, sempre atentar a isso, né, em enunciados. Explicar, elucidar, citar, né, indicar. Cuidado com exercícios que pedem para se utilizar as próprias palavras de resposta, para parafrasear, né, para não repetir, né, frases e palavras seguidas. Reescritura de frases, né, períodos compostos, regência, concordância, colocação pronominal, crase, análise sintática, morfologia, conjunções, verbos, pronomes. E estilos literários também aparece bastante na PUC. Inclusive essa junção, né, essa relação entre o clássico, que é o uso da razão, a era clássica, e a era medieval, que é mais um foco no sentimento em detrimento da razão. Cisgran Rio, o Unigran Rio e o Unigran Rio usa muito, tem muito linguística textual, gramática normativa aparece muito e difere da maioria das bancas. Temas de atualidade do Brasil e do mundo, como políticas e leis. E acentuação, regência e pontuação. A UFO, Universidade Federal de Uberlândia, conheço, todo ano tem alguém que pelo menos pede para mim para eu corrigir redações, né? E aí eu decidi escrever também nesse outro material. Interpretação de texto é 40% da prova, mais ou menos, 44%. Gramática, mais ou menos 32%. Literatura, mais ou menos 24%, além das leituras obrigatórias, que variam, né? De literário, inclusive, que variam bastante nesse estilo literário. E também é muito pedido música, como da Nação Zumbi, né? E outras bandas. Inclusive, a UFO já pediu o livro Retratos de Carolina, que é da Lígia Bojunga, que é de um dos livros pedidos pela UERJ, né? Inclusive é o primeiraço, né? O do primeiro exame de qualificação, que é o meu amigo pintor. Né?
para ver a importância do diálogo entre provas, né? Mesmo quando uma prova é mais objetiva e outra é mais subjetiva, há esse diálogo quanto a autores que mais aparecem em prova, quanto a livros que mais aparecem em prova. Então, conhecer o contexto faz haver uma preparação maior para a prova. E aí, com isso, né, a autoconfiança melhora, né? A EMESCAN, que é a Escola Superior de Ciências da Santa Casa da Misericórdia, de Vitória, que também aparece pessoas aí querendo aulinhas particulares, que é de leitura, cai muito de leitura e interpretação, tipologia textual, gêneros textuais, variedades linguísticas, argumentação e coerência, segmentação, ordenação, classificação de orações, regência e concordância. Souza Marques, coesão, coerência, estrutura e organização textuais, coordenação e subordinação, períodos, pontuação, escolas literárias. O IBMEC, né, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, cai muito leitura e compreensão de textos, gêneros textuais, estrutura argumentativa, mecanismos de estrutura textual, significado lexical, relações semânticas, conhecimento sobre a estrutura e funcionamento da língua portuguesa. Unicamp, a de Campinas, né, cai muito associações de sentido entre o enunciado, interpretação de texto, coesão textual, figuras de linguagem, formação de palavras, vozes de discurso, tipos de texto, e também cobra obras de leitura obrigatória. CEDERJ, cai muito estratégias argumentativas, como adição, exemplificação, estatística, argumento de autoridade, pronome de tratamento, como você, sentido de aproximação, funções da linguagem, aparece muito também, figuras de linguagem, conjunção, polissíndeto, que é a repetição de um conectivo, né, no contexto, seguidamente, né, próximo. Síndeto é o mesmo que conjunção. E em quase todos os anos aparece alguma música para interpretar texto e para demonstrar conhecimento gramatical, né? E Banco do Brasil, que é um dos concursos mais requeridos, né, que cai muito compreensão de texto, ortografia oficial, a mudança ortográfica, inclusive, né, a nova ortografia, classe e emprego de palavras, acento indicativo de crase, sintaxe da oração do período, pontuação, concordância e regência. Então, quando vocês forem interpretar o texto, atentem bastante para principalmente ideias de semelhança e oposição entre as partes do texto, e entre palavras especificamente, e entre ideias de parágrafos, para poder fazer associação entre frases e ter em mente que um parágrafo necessariamente dialoga com o outro. Então, a ideia de um parágrafo vai ser retomada no parágrafo posterior, por meio principalmente de sinônimos, de antônimos, de palavras que se aproximam no sentido, se assemelham ou se opõem, ou seja, se associam de alguma forma. Quando uma ideia é repetida, ou quando uma palavra é repetida num texto, significa que aquela ideia, aquela palavra, é importante para o texto. Então, há um destaque maior na ideia passada por esses termos. Então, necessariamente, vai aparecer direto ou indiretamente em questões. Então, atentar principalmente na leitura de textos e de enunciados para substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. As classes gramaticais mais importantes para vocês analisarem e interpretarem um texto. Certo? Se tiver alguma pergunta, pode falar. Vou enviar materiais para quem quiser, certo? E deixa eu ver aqui se tem algo. E vocês podem enviar mensagem à vontade. Quero ver quem entrou aqui, porque eu gosto de ver os nomezinhos, né, de quem entrou. É um jeito de me aproximar de vocês, né? Sim, quando vocês forem fazer prova, atentem muito para o edital, para o que pede o edital. Para os assuntos que mais aparecem, pesquisem na internet sobre os assuntos, vejam como assuntos podem aparecer de formas diferentes em prova, às vezes, dependendo da prova, focando mais no lado objetivo do que no lado subjetivo, ou vice-versa, né? Mas analisando bem a fundo sobre questões assim. E essas gramáticas que eu indiquei, claro, elas não são as únicas e também nem sempre elas são foco. A gramática mais importante de vocês seguirem é a que pede no edital das provas que vocês pretendem fazer, né?
Então, a base de vocês no edital em si e nas indicações, né, nas referências bibliográficas que aparecem no edital. Porque uma das habilidades de fazer provas é justamente se ajustar ao estilo da prova. É se ajustar à forma como é pedida, a forma como é apresentada em cada enunciado, em cada chamada assim de questão, em cada questão e até os próprios tipos de textos, gêneros textuais, né? A partir do momento que vocês sabem, quem quiser material também mando, sobre isso também se encontra facilmente na internet, quanto a diferença entre gêneros textuais e tipos textuais e as principais características de cada um. E exemplos, né, de cada um. Isso é muito importante. Por exemplo, que aparece muito em prova é a diferença entre narração e descrição, né? Narração é quando foca nas ações de um personagem, né? Ou nas ações em um ambiente em si. Descrição é quando detalha ou personalidade, características de algum personagem, ou características do local em que esse personagem está. A cor dos móveis, quantos móveis tem. Muitos acham isso maçante, dependendo do livro que se lê, quando fica descrevendo muito, mas é uma forma de imergir o leitor mais na leitura e fazer parecer mais ainda que ele está naquele ambiente que é retratado. E, ao mesmo tempo, em livros de suspense e de terror, por exemplo, são muito usados como ferramenta do leitor para poder gerar um suspense maior na leitura, né? Gerar uma... É até filme de terror, quando vocês veem. Dependendo do filme de terror, vocês podem achar que suspense terror, por exemplo, que dá mais... com ideia de mistério diretamente no enredo, né? Com a aparição do mistério diretamente. Por deixar mais tenso e mais curioso, quando se detalha ou quando a câmera viaja pelos lugares, tudo usado com, né? Um dos caminhos é olhar assim, né? Usado como meio de gerar mais tensão ainda, mais suspense ainda na história, né? Deixar mais assustadora ainda a história, né? Então, questões como essa são muito importantes, certo? Então, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram e que estão aqui na live. Terça-feira que vem... Deixa eu ver. Terça-feira que vem eu vou colocar no meu canal do YouTube. Depois eu devo gravar aqui. Não, se bem que é esse não, mas o vídeo que eu fiz, né, o último vídeo que eu gravei. Eu gravei vídeo sobre necropolítica, né? Gravei no Instagram aqui sobre erro médico, argumentos de interdisciplinaridade sobre erro médico e violência obstétrica, que são dois termos que se relacionam. E deram a ideia que eu estava pensando em já fazer isso, mas que eu vou fazer no dia... Sem ser semana que vem a outra. Dia 9 de maio, eu vou abrir uma live no Instagram de manhã para poder falar sobre mobilidade urbana e meio ambiente. E esse é um dos assuntos mais espinhosos em redação para a maioria das pessoas. Que muitos tendem a colocar mais fatos do que argumentos, né? Quando estão abordando. E é muito importante vocês verem o diálogo, né, entre português e redação, né? Porque redação, português é também muita interpretação. Inclusive, várias bancas estão ficando cada vez mais interpretativas, né? Com o decorrer dos anos, né? E, ao mesmo tempo, é muito... além de ser muito... de ter que saber o conteúdo, né, do que está no edital, ainda está se cobrando cada vez mais cunho interpretativo em provas. Então é algo muito importante também de ser analisado, né? Então, quem puder também, pode seguir o Instituto Onda Azul, né, que o André Esteves, que esteve aqui na live, falou,
Quem quiser mesmo material de física e matemática, pode falar com o Bruno Maia, né, que esteve ou está aqui na live. E, e realmente é bastante direto assim. O André Esteves eu conheci por meio de Jornal Dia, né, como eu já cheguei até a falar em live aqui. E num dos meus materiais, inclusive, que eu comercializo, tem textos dele. E é, ele costuma ser bem direto e argumentativo nos textos. A Ventina também esteve aqui. Ventina é uma cantora e compositora. Quem também quiser ver o trabalho dela, né? @VentinaOficial. Certo? Deixa eu ver. O Augusto. Tem gente aqui, muito bom ver pessoas assim, diferentes lugares que eu conheci assim, né? E a presença de vocês, claro, né? É imprescindível, né? E como eu fiz nas últimas lives, né? Eu tô anotando o nome de quem apareceu aqui. É só pra, né, saber mais e até, às vezes, pelos afazeres, fico acompanhando menos pelo Instagram, mas até para passar a acompanhar mais quem eu não estiver acompanhando assim. Né? E alguma dúvida, alguma questão que tiverem, podem falar agora, mas não se calar para sempre, se não falar agora. E me enviar mensagem, né? Eu corrijo redações, né, também, eu dou aulas particulares também, envio materiais também. Há um grupo no WhatsApp, né, gratuito, para quem tiver interesse, com vários materiais, informações que eu coloco sobre português, redação e literatura e também interpretação, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Então, tudo certo. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui. Continue acompanhando meu Instagram, que terá mais informações. Meu Instagram é misturado, né? Pessoal e profissional, então tem foto do meu lado pessoal, mas também do profissional. E essa live vai ficar gravada. Quem conhecer alguém que vai fazer provas também de vestibulares, de concurso, do que for, pode indicar, né, meu perfil, pode também indicar essa live e as outras várias que eu já fiz aqui, tá bom? Muito obrigado pela presença. Minha família sempre aqui também, muito obrigado. E até mais. Excelente restante, né, de semana para vocês. E precisando, estamos aí. Abração, beijão e até a próxima. Tchau.